Ana? Tudo, e você? Graças a Deus. Oi. Alô? Olá, Oi, boa tarde. boa tarde. Tudo bem? Oi, boa tarde para todo mundo. Bom, e você, minha Boa linda? tarde, Ana. Tô bem, e você? Graças a Deus. Boa tarde, meninas. E Boa meninos. tarde. Bem? Boa tarde, garota. Tudo Essa bom, Ana, Val? essa Ana, não sei não, viu? O que tem? Você O é que muito foi, chique. Valzinha? Que foi? Você é muito chique. Você é a cara da riqueza. Ah, mas eu não tenho sobrenome de riqueza como você. Ô, filha, só o sobrenome, só. Tudo bem, Val? Tudo bem, graças a Deus. Meu teste deu negativo. Graças a Deus, né, querida? É. Aí, Tem que se cuidar, hein? quinta-feira eu vou estar em aula presencial, graças a Deus. A hora dele tá grávida? Cadê o professor que E não aí, entra? galera? Tudo bem? É, Tudo? professor. E aí, beleza? Beleza. Tranquilo. Eu já estava aqui, de repente eu apertei o botãozinho errado, aí eu desligou. Ai, meu Deus. Eu vi que você tá ficando velho, viu? Eu apertei o negócio aqui, você acha? Você acha? Coitado. E aí, tudo bem? Tudo bem, meu teste é negativo. Graças a Deus, hein? Deus é fiel, né? Que bom, irmão. Com certeza. Eu tô nos dados móveis, tá sem energia em casa. Como é que é? Eu tô usando os dados móveis, que a energia deu de ir embora todo dia esse horário. Então, eu vi aí, ó. Tá um solão aí onde você tá, então o tempo tá bonito aí atrás. E choveu, viu, professor? Ah, é? Deixa eu tirar a Choveu máscara. de manhã até umas 4 horas, né? Ah, é? Até umas Deixa 4 eu pôr a horas. E máscara. agora tá um sol quente. Como é que aqui? Eu vi o solão aí, ó. Eu vi o solão aí mesmo. Eu tô É aqui isso no aí. fundão. Bom, pessoal, Quintal. deixa eu ver, parece que já tem gente colocando o nome aqui. Isso, eu vi o pessoal já colocando. Hoje eu trouxe até um copinho de água aqui. Eu vi o pessoal colocando o nome, muito bom. Bom, vamos lá. Não pode perder tempo. Só reforçando. A aula que vem será presencial, tá? Como eu havia falado na terça passada, a aula que vem, aula do dia 15, será presencial, tá? E aí as É com inscrições... Carlinhos, né? Oi? É com Carlinhos, né? Com Mas Carlinhos. vai ser em Ribeirão Preto. Vai ser em Ribeirão. Então aí a Ô, gente... dó. Oi? Aí vai ser gravada para nós. Então a gente vai pensar nessa possibilidade, tá? De gravar mesmo. Aí depois a Porque gente manda. aí, no caso, não é justo, porque eu moro em Bonifácio, né? Sou da turma Né? de Rio Preto e eu acabo perdendo uma aula. Ô, professor, e quem não pode ir presencial? O que tem, Ana? Então, no caso aqui, a aula vai ser presencial. Aí eu vou ver com o pessoal se a gente vai conseguir gravar e tudo mais, tá? Se tem aparelho e tal para gravar. E aí eu falo para vocês. Eu vou mantendo vocês informados no grupo, tá? Só Tá bom. reforcei mesmo, tá certo, gente? Bom, vamos lá. Vi que o pessoal já começou a chegar. Vamos fazendo aqui a parte introdutória. Hoje a gente vai conversar de um assunto infarto, né? Infarto agudo do miocárdio. Com certeza, em algum momento vocês já ouviram falar sobre, né? E aí daqui a pouco a gente vai falar, tem vídeo, tem informações importantíssimas
Inclusive, tem uma parte que vai lidar com mito, né? Algumas pessoas acreditam que uma pessoa infartada, entre aspas, pode trabalhar por vários dias, ficar vários dias infartada, sem perceber, enfim, a gente vai conversar sobre essa crendice. Tá? Bom, peço, por favor, para quem tiver com o áudio ligado, se puder desligar, por favor, para o pessoal conseguir ouvir, e aí fica melhor. Tá, gente? Obrigado. Aula passada falamos sobre pessoas acumuladoras, né? Essas pessoas têm um transtorno de acumulação, e esse transtorno faz com que essas pessoas acumulem, algumas acumulam objetos, outras acumulam animais, né? Mas, de toda forma, uma característica importantíssima essas pessoas perdem o controle, não conseguem organizar, né, o espaço onde vivem, porque começam a alocar muitas coisas, muitos objetos, ou até mesmo muitos animais. E há uma dificuldade, realmente uma dificuldade, um pavor em se desfazer daquilo que elas acumulam. Ou seja, pessoas que são acumuladoras de animais. A mulher tem na casa dela 50, 60, 70, sei lá, 100 gatos, por exemplo, gatos, tá? Evidentemente, não tem recursos, ou dificilmente ela vai ter recursos para poder conseguir cuidar de todos esses animais. Mesmo assim, ela mantém todos ali, ainda que em condições precárias e tudo mais. Tá? Ou pessoas que acumulam objetos, né? A gente falou, caixas, sempre coisas aleatórias. Tá? Então, isso é um transtorno. Existe tratamento, mas é muito difícil a gente conseguir fazer o tratamento, porque essas pessoas são bastante resistentes e elas têm muito receio em se desfazer, então é difícil, tá? Mas existe sim o tratamento e, logicamente, dura anos, certo? Então, esse é só um resuminho da aula passada, nossa aula 25, tá certo? Bom, hoje nós vamos conversar sobre infarto agudo do miocárdio. Que situação é essa? Quando acontece? Quais são os sintomas? Quais são as possíveis causas? Como agir? E aí, isso aí e outras questões nós vamos abordar, discutir na aula de hoje, tá? Peço, por favor, que vocês não se esqueçam de registrar o nome aqui. Então, eu vi que algumas pessoas colocaram, muito bom. Então, o nome completo e a unidade que você estuda. Então, Maria Fernanda Augusta, unidade Ribeirão Preto. Matheus Machado, Franca, tá? Então, sempre, por favor, o nome completo e a unidade que vocês estudam. Se porventura, se alguém tiver dificuldade e não conseguir registrar o nome aqui ao lado, é só chamar que a gente tem uma equipe de apoio que vai auxiliar você, tá? Para que você fique com presença, tá bom? Beleza, gente? Sem papo, vamos diretamente à aula. A gente, como eu falei para vocês, agora as aulas presenciais voltaram, né, aqui em Ribeirão, graças a Deus. Então, a gente vai acabar por volta das 15:07, tá bom? Vamos lá. Vamos à aula. Olha só. Obrigado pela presença de todos aí, viu? Coloca o ator em ação, professor. Alguém falou alguma coisa? E coloca o ator em ação. Ô, Val, você viu aí? Eu vou ter que pagar um salário para esse cara aí, porque ele tá... Então, viu? Eu tô colocando dentro dos meus stories. O pessoal perguntou quem é. Eu falei, é comprometido. Você tá colocando... Você fala assim, esse é um ator. Estou colocando nos meus stories e perguntou quem é esse pão aí. Eu falei assim, é comprometido. E a mulher dele é mais bonita do que eu sei. Ô, louco. Ei, Val, obrigado. Você viu lá, né? Que eu posto lá do meu. Eu posto meus status todo dia, toda terça-feira. Eu vi, hoje eu vi. Eu tava. Não sei o que eu tava fazendo, eu sei que eu fui clicar lá. Aí eu vi. Obrigado, Val. Isso nos ajuda a divulgar o trabalho, esse momento que é muito importante, né? Que é para a gente passar informações úteis, né? Que podem realmente ser utilizadas para o dia a dia. Obrigado, viu, Val? Com certeza. Imagina, estou colocando sempre. Eu gosto da aula, quando eu gosto de uma coisa, ó, não perco por nada. Estou nos dados móveis.
Obrigado, Val. Valeu. Ó, falando nisso, bom, vamos lá então, vamos à aula de hoje. Vocês conseguem ver a minha tela aqui? Sim. Perfeito. Sim. Obrigado. Tá sem som, professor. Tá sem som. Aí. O Deu certo professor, agora, pessoal? tá sem áudio o vídeo. Ué, tá sem áudio? Tá. Tá passando só a imagem sem o áudio. Porque aqui no meu tá destravado. É mesmo. Aí, deu certo, pessoal? Obrigado. Ainda não. Imagina, que isso. Bom, vamos lá, deixa eu voltar aqui então. Bora lá, deixa eu minimizar. Aí, vamos ver o que o camarada perguntou aqui. Agora sim. Valeu. Fala, professor, tudo bem? Eu de novo, mais uma dúvida. Ó, é verdade que algumas pessoas podem sofrer infarto e continuar trabalhando por 3, 4, 5 dias, uma semana, 2 semanas, mesmo depois do infarto? É possível mesmo que isso aconteça? E também, o que causa infarto? Quais situações podem facilitar uma pessoa ter infarto? O que é o infarto? Quais são as complicações? Como ajudar? Se alguém sofrer, por exemplo, infarto perto de mim, o que eu tenho que fazer? Obrigado, viu, professor Lucas. Valeu. Olha só a perguntinha marota. Professor, é verdade que existem pessoas que, mesmo, entre aspas, né, infartadas, ou seja, pessoas que sofreram infarto, podem e conseguem ficar trabalhando numa boa. Isso é verdade? Isso acontece ou não? É justamente isso, pessoal, que a gente vai conversar na aula de hoje, tá? Bom, para começar, eu queria só fazer uma observação. Em alguns vídeos, vocês devem perceber, nessas videochamadas que eu faço, eu não faço algo assim engraçado. Nem sempre eu consigo demonstrar uma situação. Por exemplo, nesse caso do infarto, por que eu não simulei uma pessoa tendo infarto? Porque talvez alguém aqui no grupo, algum aluno, né, tenha tido um ente querido, um familiar, uma mãe, um pai, um irmão, um filho, talvez, que teve infarto e pode, por exemplo, ter falecido. Tá? Então, o infarto é uma situação... Professor, Oi? depois você deixa eu contar a minha experiência, que a minha mãe teve isso. Claro, claro. Depois eu conto. Tá, claro. Bom, ótimo. Então, eu só vou terminar, Ana, aí você já pode contar, tá bom? Tá, ok. Bom, então, foi por isso. Porque, por exemplo, imagina se eu simulasse, sei lá, uma pessoa tendo infarto, talvez pudesse ser algo que não seria muito legal, né? Muito bacana. Talvez alguém pudesse sentir não tão à vontade, ou não sentir... Ou talvez nem era a ação em si, mas podia lembrar, por exemplo, da mãe, do pai, do filho, enfim. Então, por isso que em alguns vídeos eu não tenho feito uma simulação mesmo da pessoa tendo um infarto, ou, sei lá, quando a gente falou, por exemplo, do alcoolismo, né, eu não fiz uma situação muito assim comum por conta disso, tá? Porque a gente tem que também, nesse sentido, ser ético, tá? Então, como eu tenho muito receio e a minha intenção não é magoar ou chatear alguém aqui no grupo, por isso que eu não tenho feito, tá? Mas, lógico, aí eu tenho um auxiliar que sempre está presente, é o Fernandão. O Fernandão está sempre aí para me ajudar, ele é cheio de dúvidas, e aí, nesses vídeos, nessas situações, é ele quem me ajuda, é ele que manda as perguntas e tudo mais, tá bom? Ana, se você puder, por favor, contar a sua experiência. Tá, o que aconteceu foi o seguinte, a minha mãe falou assim que ia tomar um banho porque eu ia levá-la ao médico. Aham. E ela entrou no banheiro, se preparou para o banho, e aí eu só ouvi ela me gritando. Quando eu cheguei, ela caiu sobre mim, ela teve um infarto agudo do miocárdio. Foi fulminante. Nossa, Ana.
Então, assim, eu tenho uma lembrança muito triste, porque minha mãe, né? Sim, Mas sim. não teve tempo de socorrê-la. Eu chamei a ambulância, mas não teve mais jeito. Eu tentei reanimá-la, tudo, mas não teve jeito, infelizmente. Meus sentimentos, Ana. E então eu acho assim que realmente o senhor não poderia realmente fazer uma demonstração dessa, porque é muito traumatizante mesmo. É uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida, né? Meus sentimentos. Eu imagino. Então, eu não podia simplesmente simular algo assim, né? A gente tem Claro. que ter isso, assim, tá? Mas Pode falar. Infelizmente, eu não tinha, assim, conhecimentos de primeiros socorros. Eu Sim. falei isso com o médico. Eu tenho até hoje um sentimento de não ter tentado salvar minha mãe, né? Eu sei que não é minha culpa, porque o médico me explicou que foi fulminante, que eu não conseguiria, mas é um sentimento horrível para quem passa por isso. Meu Quem, sentimento, assim, Ana. experimenta na pele. Quem tem essa triste experiência, né? Meus sentimentos, Ana. Meu sentimento, Ana, Obrigada. também. Você sabe que Obrigada. Aconteceu eu quando tenho... com a sua mãe? Não, já tem uns 10 anos. 10 anos? Mas a gente Mas não esquece, viu? é verdade, não. não É uma esquece, coisa mas que é parece que assim, foi sabe? ontem. Mas eu penso assim, sabe, que nem uma folha cadastro é uma permissão de Deus, porque se você não socorreu, você não soube também, mas assim, que também talvez tinha chegado a hora dela também, né? Sim, eu sei, mas é uma coisa. Que A dói, eu gente sei. sabe, conscientemente, Val, a gente sabe tudo isso. Uhum. Mas aquele momento fica, sabe? Fica sempre aquela dorzinha, não tem jeito. Eu imagino. É porque, na verdade, inclusive, gente, eu tô pensando, Ana, obrigado por você ter compartilhado a sua experiência, e eu gostaria de aproveitar o seu gancho. Eu já vou voltar a Não, falar. pode usar, professor, pode Não, usar, não tem rapidinho. problema. É o seguinte, eu tô pensando não no mês que vem, no outro mês, provavelmente em fevereiro, eu tô pensando em falar sobre luto, né? A gente tem passado por enfim, tantas situações, a gente perde familiar, perde mãe, Nossa, perde é uma boa filho. ideia, viu, professor? É uma boa ideia. Tem E muita gente luto sofrendo. eu acredito muito que luto precisa ser falado, né? Discutido. Eu A também gente acho, viu, tem professor? experiências. Todo mundo já perdeu alguém e todo mundo E com eu, certeza, né? Sabe o que é. E o luto, cada um vive de um jeito, né? E aí eu é, acho legal a gente compartilhar e que, tal. que, Vai ser que nem legal. o ano passado, por exemplo, eu perdi meu sobrinho, né? Sim, Agora, em janeiro, se meu filho tivesse vivo, ele ia fazer 22 anos. sim, Meu pai tá ruim, tá com o mesmo problema que assim, pelo que eu descobri domingo, ele tá com 5 dias com dor de cabeça. Tô avisando para eles procurar um especialista e fazer um exame que eu fiz, porque tomografia e ressonância não acusa o problema que tá na cabeça. E eu tô achando que qualquer hora também meu pai vai partir dessa. bom, esperamos que não, viu, Val? Mas assim, realmente, inclusive isso aí você já tocou num outro assunto que eu quero falar mais para frente também, que eu já toquei recentemente nesse assunto, mas assim, nós estamos envelhecendo, né? Os países, o mundo todo está envelhecendo, a gente está diante de um envelhecimento populacional nítido, claro, e um processo irreversível. Só que, quando a gente olha para a questão de gênero, o envelhecimento é muito mais feminino do que masculino. Ou seja, mais mulheres chegam à velhice do que homens. E desses motivos é justamente os cuidados que essas mulheres têm com a sua saúde. Mas isso, em outro momento, eu quero conversar. Então, mulheres se cuidam mais, mulheres cuidam melhor da pele, comem melhor, enfim. Então, esse é um assunto. E homens, normalmente, não vivem tanto como as mulheres por conta disso. Então, tem muitos preconceitos, o estilo de vida não é tão benéfico como o da mulher e por aí vai. Tá bom? Bom, obrigado, Val. E eu espero que não seja, né, que Deus abençoe que não seja isso, mas realmente ele precisa ver. Tá bom?
Bom, a Ana compartilhou a experiência dela e eu vou compartilhar do meu tio. Tá? Por que a gente precisa conversar sobre infarto? Infarto é uma situação de emergência onde não temos muito controle, tá? A gente não consegue adivinhar quando uma pessoa vai ter infarto. Lógico, o corpo dá indícios. Mas, por exemplo, no caso da Ana, que ela comentou, e no caso do meu tio, que eu vou falar agora, pode ser uma situação, o infarto não avisa onde ele vai acontecer, quando vai acontecer, tá? Então, por isso que a gente tem que saber como agir, tem que saber o que pode ser um infarto, tem que saber quais são os fatores de risco para a gente poder lutar contra esses fatores e ir contra, tá bom? Meados de 2006, mais ou menos, 2005, por aí, eu tinha um tio e ele conduzia peões para a plantação. Então, ele carregava peão para plantação, né, de cana, enfim. E aí, esse era o serviço dele. Carregava peão, levava o peão, a turma para a fazenda e voltava da cidade fazenda, enfim, esse era o trabalho dele. E aí, um dia, a turma subiu na carroceria da caminhonete, e aí eles estavam, tipo, num barracão, e aí a galera subiu na carroceria, e ele entrou, né, como ele era o motorista, ele foi lá na frente, e aí, de repente, a turma viu que o caminhão não saía, e aí começaram a gritar ele. Fulano, fulano, chamaram o nome dele. E nada. Falaram, o que será que aconteceu com ele? E o farol da caminhonete estava aceso. Aí foram, que estranho, ele não responde, não anda, não nada. Quando chegaram lá na caminhonete, lá na cabine, infelizmente ele tinha também falecido. Foi, assim como no caso da Ana, foi assim, infelizmente também foi infarto, né? Foi fulminante, tá? Então não deu tempo. No caso dele também não deu tempo, porque é uma situação que, dependendo do tipo e a intensidade da lesão, é fatal, tá? Você tem 3 condições, basicamente. A gente já vai conversar sobre dar mais dados, mostrar vídeo e tudo mais, mas, basicamente, você tem 3 situações possíveis, 3 desfechos, 3 caminhos que uma pessoa que tem infarto pode ter. Ou ela, infelizmente, morre na hora, que é o caso do meu tio, infelizmente o caso da mãe da Ana, ou ela até vai para o hospital, né? Lógico, a pessoa teve infarto, vai para o hospital, e aí dentro de 24 horas ela falece, mesmo com todos os equipamentos e suporte da equipe médica, da equipe hospitalar. E uma terceira condição é essa pessoa recebe o socorro, ela é cuidada, né, pela equipe e tudo mais, e ela consegue ficar viva, tá? Então, ou morre na hora, ou morre dentro de 24 horas, ou consegue se livrar, tá? Consegue escapar realmente. Mas tudo isso depende de muitas condições. Depende de onde essa pessoa sofre o infarto, que a gente também chama de ataque cardíaco, né, no popular. Quando vocês ouvirem alguém dizendo, o fulano teve um ataque de coração, um ataque cardíaco, sofreu um ataque fulminante, é isso, tá bom? Oi, Wellington. Oi. Parada cardíaca. Oi, é Sofia. Oi, Sofia. Parada cardíaca e infarto pode dar, é a mesma coisa? Tem algo para... Eu ia comentar, mas não é a mesma coisa. Sabe por quê? Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo. Obrigado pela sua pergunta, tá? Você tá bem? Não, você sabe. Bem, graças a Deus. Graças a Deus eu já estou conseguindo ver a aula. É que a minha mãe teve uma parada cardíaca em casa, ela conseguiu ir para o hospital, chegou lá no hospital, ela teve outra parada, só que foi na porta do hospital, eles não deram o atendimento, né? Demoraram para atender ela lá no hospital, onde que aí a parada cardíaca foi fulminante. Sim. Bom, excelente pergunta. Meus sentimentos, Sofia. Imagina, obrigada. Excelente pergunta, tá? Não é a mesma coisa. Por quê? No infarto, você tem... vamos falar, a parada cardíaca significa que o coração para de bater. Por isso, parada cardíaca. Você tem uma parada do coração. No infarto, não. No infarto, você tem
a morte de um pedacinho do coração. Uma parte do músculo, né? O nosso coração é um músculo, certo? Uma parte desse músculo, uma parte tecidual, ou seja, um pedacinho do tecido do coração, para de receber sangue. Por parar de receber sangue, consequentemente, não recebe mais oxigênio, não recebe mais nutrientes. E por não receber mais oxigênio e nutrientes, esse pedaço morre ou sofre necrose, tá certo? E aí, então, você tem mecanismos diferentes. Em um lugar, o coração continua batendo, mas uma parte dele não recebe oxigênio e não recebe nutrientes. Na parada, não. A parada é completamente diferente. Na parada, você tem o coração parando. O coração não bate. Não tem presença de batimentos. Já no ataque, não. Você tem os batimentos da pessoa, só que um pedaço do coração, um pedaço do músculo, né, um pedaço do tecido cardíaco morre. E aí a gente vai falar aqui na aula os motivos, tá bom? Ok. Obrigado pela sua pergunta. Eu que agradeço a resposta. Imagina. Bom, vamos lá então, pessoal. Para começar, eu gostaria de mostrar para vocês, rapidinho aqui, um vídeo. Por quê? A gente vai ter... Deixa eu mostrar aqui. Peraí que tá carregando aqui, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Vamos lá. É importante a gente ver. Isso. Aí, consegue ver minha tela? Perfeito. Se for uma mulher com homem, sim. Aí, consegue ver, né? Sim. Perfeito. Vamos lá. Como vocês sabem, basicamente, o que acontece no infarto, gente? Como a Sofia perguntou, é a mesma coisa? Não. Na parada, o coração para. No infarto, um pedaço do coração para de receber sangue e, consequentemente, para de receber oxigênio e nutrientes. Por que essa parte do coração para de receber? Porque você vai ter um entupimento da veia, da artéria. Tá? Então, algo obstrui a artéria. Algo impede a passagem de sangue. Algo entope a artéria e o sangue, então, não consegue mais passar. E aí essa área para de receber sangue e aí a gente vai ter um infarto. O que causa esse entupimento da artéria? O que causa essa obstrução? É isso que a gente vai mostrar aqui no vídeo, tá? Uma das causas é placas de gordura. Então, por isso que a gente vai ter, quando eu for falar de fatores de risco, obesidade, pessoas com colesterol alto, pessoas com problemas de coração. Por quê? Placas de gordura vão se acumulando ao longo da vida. Em algum momento, essas placas podem ajudar a obstruir, a entupir a artéria que vai para o coração. Bom, vamos entender como que essas placas de gordura se formam, tá bom? Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar em placas de gordura que entopem as artérias e provocam infarto. Mas essas placas, chamadas de ateromas, não são formadas só por gordura. Por diversos motivos, por exemplo, o excesso de açúcar no sangue, a parede interna das artérias, essas regiões danificadas tornam-se um local propício para que substâncias que viajam pelo sangue fiquem presas. Colesterol e outras gorduras, cálcio, fibrina e resíduos de células começam a se acumular nesses locais. Com o tempo, o colesterol oxida e isso estimula uma reação do organismo caracterizada pelo envio de células que metabolizam esse colesterol. O problema é que essas células, ao consumir o colesterol, formam placas que tornam a parede da artéria naquela região mais grossa e rígida. Também faz parte do processo a multiplicação de células musculares lisas da própria artéria, que se acumulam sobre a placa e formam um revestimento rígido. Essa placa oferece vários riscos. Ela pode aumentar de tamanho até obstruir completamente a artéria. Ou um coágulo sanguíneo pode aderir à placa e provocar a obstrução. Ou ainda,
O revestimento pode se romper e liberar fragmentos de placa que irão viajar pela corrente sanguínea até obstruir uma artéria em outra região. Dependendo do local da obstrução, pode ocorrer um infarto, AVC, embolias e outros problemas graves. Mantenha uma dieta equilibrada, uma rotina de exercícios físicos e vá ao médico com regularidade. Bom, vocês viram como funciona. Agora, eu vou mostrar para vocês imagens, tá? Vamos começar com imagens e aí depois a gente vai avançar para algumas outras situações. Deixa eu mostrar uma. Olha só! Fator de risco importantíssimo para infarto, tá? Então, repetindo, infarto você vai ter uma obstrução, como o Drauzio falou, de uma artéria, tá bom? E aí, como não vai passar sangue, não vai chegar em uma região do coração, não chega oxigênio, não chega nutrientes, e, logicamente, oxigenação e nutrientes são elementos fundamentais para o nosso coração funcionar, tá? São combustíveis para o nosso coração. Se não tem oxigênio, se não tem nutrientes, a morte celular em uma parte do nosso coração, e aí, infelizmente, a pessoa sofre infarto. Fatores de risco. Vou falar um agora, depois a gente vai conversando durante a aula sobre outros. Estressadinhos e estressadinhas de plantão. Olhem só. O estresse, gente, agora sem brincadeira, o estresse é um fator de risco importantíssimo para infarto. Significa que, mesmo que você seja uma pessoa que coma bem, uma pessoa que faça exercício físico, mas se você, por exemplo, uma pessoa que controla diabetes, hipertensão e tudo mais, se você for uma pessoa desregulada emocionalmente falando, estressada, pavio curto, você tem grandes chances de, infelizmente, sofrer, né, um infarto. Preste atenção nessa imagem. O cara aqui, todo estressado, tipo Hulk, né, até verde, e aí o coração dele com uma plaquinha. SOS, socorro, né? Perigo, tá? Vamos lá, vamos continuar. Então, assim, a gente tem que entender. Depois eu vou compartilhar com vocês essas imagens aqui, tá bom? Então, basicamente, o que é o infarto? É a morte das células de uma região do nosso coração. Por quê, professor? Por conta de a formação, por exemplo, de um coágulo, que acaba interrompendo, entupindo, obstruindo a passagem de sangue, tá bom? Uma outra informação, o infarto é a segunda maior causa de morte entre os brasileiros, tá? Ou seja, é uma situação muito presente, infelizmente, lógico, né? Nos lares brasileiros, a gente tem, por exemplo, aqui a gente já compartilhou 3 experiências negativas, acho que tem as da Val também, então, sim, várias experiências comprovando que realmente acontece. E acontece muito, tá bom? Ô, professor, a Oi? Val interrompendo de novo. É por isso que quando o meu colesterol deu alto, o médico já colocou para mim tomar um remédio que ocorreria riscos cardiovasculares. Por exemplo, isso. Mas aí, no caso, Val, é isso mesmo, perfeito. Eu estava 300, professor? Hã? O meu estava 300 e alguma coisa. Altíssimo, tá? Então, eu assim, não sou de comer porcariada, hein? Não, então, tá? Então, assim, o que acontece? Poderia, por exemplo, um pedacinho, um coágulo se soltar, um pedaço de gordura, enfim. E, por exemplo, você ter uma obstrução de uma artéria no coração, ou uma artéria no cérebro, ou uma na perna, no pulmão, enfim. Então, realmente, é uma situação muito perigosa, tá? E isso pode ser genético também, tá? Sintomas. Sintoma típico sintoma de infarto, dor. O meu tio, no caso, a dor foi tão intensa, gente, foi tão forte no caso dele, que ele fez o 1 e o 2 nas calças, assim. Porque a dor é muito intensa, tá? Logicamente, depois você vai ter o relaxamento dos esfínteres, né? A pessoa morre,
aí relaxa. Mas, no caso dele, foi no momento, foi muito forte. E essa dor do infarto dura, acreditem se quiser, dura até mais de 24 horas, dependendo da situação. Tá? Dependendo da situação, dura mais de um dia. Então, é uma dor muito forte e intensa. Mas não é só a dor no peito, né? Aqui na região central, que caracteriza o infarto. Não é, tá? Outros sintomas, possíveis sintomas. A pessoa fica com a pele pálida, pele meio branca, né? Esbranquiçada, enjoo, náusea, suor frio, tontura, pode ser que tenha falta de ar, às vezes dor nas costas, dor aqui no braço esquerdo, membro superior esquerdo, às vezes dor nos dois braços, e aí tem uma infinidade de sintomas que vai variar de acordo com a gravidade do infarto e de acordo também com o indivíduo e com a situação e por aí vai, tá bom? Vamos lá, vamos continuar conversando. Hoje a aula vai render. Depois eu mando essa imagem aqui para vocês. Deixa eu ver. Vamos lá. Esse aqui eu já mostrei. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar bem legal. Conseguem ver? Aqui, acompanhe o mouse, por favor, aqui, ó. Esse pedação aqui, essa bolinha que tem aqui uma artéria, é um zoom dessa outra parte lá embaixo. Aqui, ó. Tá vendo? Era um pedacinho, uma artéria, e aí deram um zoom. Olhem só o que a gente tem dentro da artéria. Um coágulo e uma placa de gordura. Logicamente, como tem uma obstrução aqui da artéria, o sangue não passa, entendeu? Se o sangue não passa, tudo que está depois aqui dessa obstrução não vai receber sangue. Não recebendo sangue, não recebe oxigênio, não recebe nutrientes, o tecido morre. Por isso que você tem uma dor muito forte, porque aquele pedaço do coração sofre necrose, morre, tá? Então a dor normalmente dura até que você vai ter, por exemplo, essa obstrução aqui. Então dói bastante, tá bom? Mais uma imagem. Vamos lá, vamos continuar aqui que eu trouxe mais imagens. Isso aqui é os primeiros socorros, a gente já fala. Olhem só, prestem atenção nessa imagem aqui. Ó, olha, percebam, ao longo dos anos, durante toda a nossa vida, desde a infância até a nossa velhice, placas de gordura vão se acumulando nas paredes das nossas artérias. Nas paredes das nossas artérias. Logicamente, quem come bem, né? Quando eu falo comer bem, significa ter uma alimentação saudável. Quem pratica exercícios físicos, quem não fuma, enfim, quem não é estressado, enfim, daqui a pouco eu falo os fatores de risco. Algumas pessoas, por conta do seu estilo de vida, também por questões genéticas e tudo mais, tem um acúmulo de gordura dentro das artérias, mas esse acúmulo é pequeno, não causa um infarto. Mas outras pessoas que já têm genética, que são fumantes, obesas, que têm colesterol alto, que não cuidam do diabetes, que não cuidam da hipertensão e outros fatores de risco, essas pessoas têm um acúmulo significativo dentro da artéria, tá? E aí, acho que tem alguém pode... Aí, obrigado. Não desligou. Por favor, quem tiver com o áudio ligado, deixa eu ver aqui. Aí, show. Bom, vamos lá. Essas pessoas que têm um acúmulo de gordura dentro das artérias, por conta de genética, estilo de vida, hábitos e por aí vai, provavelmente tem muito mais chance de ter um ataque. Então, aqui tem uma pessoa, né, simulando um ataque, uma dor forte no peito. Aqui para vocês, depois eu vou mandar todas as figurinhas. Percebam, olha a diferença. Artéria 1, limpinha, não tem acúmulo de gordura nem de coágulo. Artéria intermediária, essa artéria do meio aqui, ó, tem percebam essa parte amarelinha aqui, meio branquinha, indica a presença de gordura, placa de gordura e também aqui de coágulos.
Agora vejam essa terceira, muito mais comprometida. A passagem de sangue está muito mais comprometida, então assim, você tem menos sangue passando aqui, em algum momento isso aqui pode entupir e a pessoa vai ter a morte tecidual. Um pedaço do coração vai morrer porque não vai passar mais sangue e aí, logicamente, essa pessoa vai ter o infarto. Alguns fatores de risco. Olha só. Sobrepeso / obesidade. Não adianta. Isso é para quase tudo, né? Pessoas que estão acima do peso ideal têm, infelizmente, muito mais chance de ter várias doenças e estão mais expostas a muitas outras situações, como, por exemplo, o infarto. O que mais? Diabetes. O que mais? Tabagismo, ou seja, pessoas que são fumantes. O que mais? Histórico familiar, ou seja, a minha mãe, o meu pai, enfim, alguém próximo ali, alguém da minha família teve infarto, significa que eu tenho mais chance de ter. Não é regra que eu terei, simplesmente eu tenho mais chance. O que mais? Pressão arterial elevada. Tá? Então, você não faz o controle certo da pressão, você pode ter. Mais um exemplo aqui, e aí eu já paro com as imagens. Percebam. Olha só, vejam aqui. Dá um zoom. Gente, olha que situação difícil. Como é que o sangue vai passar aqui por essa artéria? Não tem como. Não tem como. Toda a passagem está obstruída. É como se a gente estivesse na pista, de repente caiu uma árvore. Não tem como você prosseguir. Tem uma árvore no caminho que impede Professor. a sua passagem. Oi? Professor, só uma perguntinha. Como é que chama Claro. aquele aparelhinho que eles colocam na válvula, no coração? É estêncil? Sim, isso. É para isso? É para poder passar o sangue? É aqui, ó. Exatamente. Excelente pergunta, Ana. Bom, vocês conseguem ver o meu mouse aqui? Passando? Sim. Isso. Então, percebam, toda essa região aqui, ó, por conta desse acúmulo de gordura e provavelmente algum coágulo, o sangue não consegue passar. Então, o sangue vem daqui, ó, vem de cima para baixo. O que esse estêncil faz? Que é o que a Ana perguntou. Como se fosse uma redinha que vem abrindo o caminho. Deixa eu mostrar um vídeo para vocês. Eu ia mostrar o vídeo, mas aproveitando a pergunta da Ana, a gente já vai mostrar, já vou passar o vídeo e vocês vão entender. Basicamente, você tem a abertura. É como se o estêncil fosse uma patrola que tirasse a árvore do caminho para que a gente conseguisse continuar a nossa viagem. Né? Entendendo que... Professor. Oi? Professor, eu tenho uma pergunta. Oi, pode perguntar. A pessoa que tem muito estresse, ela pode causar um infarto? Pode. Foi o que eu falei no início. Pode sim. Com toda certeza. Pode, infelizmente, pode sofrer um infarto. Excelente pergunta, viu, Ieda? Principalmente, gente, pessoas que vivem estressadas e também situações onde você tem pico de estresse. Então, de repente, você fica muito estressado, aí volta ao normal. De repente, tem outro pico. Então, pessoas que têm esses picos de estresse têm muito mais chance de ter, infelizmente, de sofrer, né, o infarto. Aí, imagine, pico de estresse, mais, por exemplo, genética, mais obesidade, talvez essa pessoa seja um fumante, e aí vai. Então, vários fatores se somam e aumentam a chance, tá bom? Da pessoa ter. Excelente então, pergunta, professor, dá licença. Então, que nem eu, que eu só fico nervosa, quando eu fico nervosa, minha diabetes, minha pressão sobe. A pressão vai 17 e a diabetes vai 160, 170. É o risco grave, né? Porque ela só sobe quando está nervosa. Quando estou tensa, estou ansiosa, só isso. Fora o normal, fica normal. Parece que eu não tenho nada. Isso é perigoso? Sempre. Estresse é perigoso sempre. Sempre. Porque o que acontece? Professor, então o estresse é algo
é algo ruim? Depende da situação. Então, por exemplo, antigamente, as pessoas na África, se você está, por exemplo, na África, de repente você vê um leão, o seu corpo vai ficar estressado porque você precisa ter uma reação. Você tem que correr ou encarar o leão, por exemplo. Mas nós aqui, o que acontece? Esse estresse, essa tensão vem sobre você também. E aí, isso, em algum momento, pode causar mal para você. Então, situações de estresse nunca são bem-vindas. Eu falo quando você tem sempre muito, muito estressado, pessoas são muito alteradas, que tem um pavio muito curto. Por um lado, você pode ter mais chance de ter infarto, dependendo do AVC, realmente desenvolver diabetes se você tiver uma pré-disposição e vários outros fatores, tá? Então, sempre muito ruim e é um alerta para a gente não, para a gente estar sempre se policiando, né? Que pode acontecer mesmo. Vocês conseguem ver a minha tela aqui? Excelente pergunta, viu, Maria? Conseguem ver o YouTube? Sim. Sim. Perfeito. Vamos lá, vamos ver o que é, como que funciona esse stencil que a Ana perguntou. Com certeza você já ouviu falar em ataque cardíaco ou infarto, não é? Mas você sabia que esta doença é uma das que mais mata pessoas no Brasil e no mundo? Infarto é a morte do músculo cardíaco decorrente da obstrução de uma artéria coronária, que é a artéria que nutre o músculo cardíaco. Isso leva à morte do músculo cardíaco. Durante toda a nossa vida, nosso organismo acumula gordura e colesterol dentro das paredes de nossas artérias. De acordo com os hábitos de vida e condições de saúde de cada um, essas substâncias se juntam com maior intensidade. Esse acúmulo pode crescer até bloquear a passagem de sangue ou, mais frequentemente, sofrer uma lesão, estimulando o desenvolvimento de um coágulo. Com o fluxo sanguíneo bloqueado, o coração fica sem oxigênio e suas células começam a morrer. Os principais sintomas do infarto, e o principal, mais clássico descrito, é a dor no peito. A dor do infarto, geralmente, ela dura mais de 30 minutos. Tá? Então, é uma dor duradoura, chega a durar até horas. Enquanto estiver músculo cardíaco sofrendo, essa dor vai persistir. De forma geral, ela pode ter radiação para o braço esquerdo, para os dois braços, para a mandíbula, para a região do estômago e para as costas. Além da dor, o paciente pode apresentar suor frio, falta de ar e até desmaio. Ao notar sinais como esses, o socorro deve ser imediato. Na vigência de um infarto, quanto antes o socorro médico for estabelecido, menor vai ser o dano causado no coração. E menor vão ser elas, menor vai ser o risco de morte. Então, o ideal é que vá para o hospital o mais rápido possível. As pessoas não devem se automedicar, as pessoas não devem tomar um banho, vai dar uma dormidinha para ver se passa. Devem procurar o hospital o mais rápido possível. Com base nos sintomas, histórico de doenças pessoais e familiares e resultados de exames solicitados, é possível confirmar o problema. Só então começa o tratamento, que pode ser feito com medicamentos ou uma técnica chamada angioplastia. Então, através da angioplastia, é feito um Ó, essa parte que é importante, é o que a Ana perguntou. Preste atenção, por favor. Cateterismo. No cateterismo se detecta onde está o entupimento e é realizada a angioplastia dessa artéria entupida. O que é angioplastia? É a remoção do trombo e a colocação de um stent no local da lesão. Olha lá, se você, aqui, ó, percebam, ó, deixa eu voltar, ó, estava obstruído, então você tinha um comprometimento aqui da passagem do fluxo sanguíneo. Olhem só que magnífico, olhem só, prestem atenção nesse procedimento. Olha como desobstrui. E a colocação de um stent no local da lesão da artéria coronária. E aí o sangue consegue passar, Se apresentar sintomas de um ataque cardíaco, procure ajuda médica imediatamente. Ligue para o SAMU no telefone 192 e não tente ir ao hospital dirigindo. Para saber mais sobre saúde cardíaca, acesse minhavida.com.br. Deixa eu parar aqui. Bom, por quê? Que aparelhinho lindo, hein, professor? Hã? Que aparelhinho lindo, né? Você viu que magnífico? Nossa. Ou seja, está obstruído, ele é uma redinha que abre caminho para o sangue. Isso é fantástico. Por quê?
O sangue só não passa porque tem algo obstruindo. A gente abre o caminho e o sangue passa e essa região consegue receber, então, o sangue, tá? Bom, vamos falar sobre alguns pontos que a gente não falou, que é importante falar. Então, agora a gente já sabe que o infarto é uma obstrução de uma artéria do coração, tá certo? E aí isso vai causar a morte de uma parte do coração que não recebe oxigênio, que não recebe nutrientes, tá certo? Fatores de risco, professor: fumo, obesidade, diabetes, hipertensão, altos níveis de colesterol, como a Val falou, estresse, vida sedentária, ou também, por exemplo, genética, né? Um histórico familiar, ou até mesmo pessoas da família que têm doenças cardíacas, tá? Primeiros socorros. Logicamente, gente, a gente não pode levar, por exemplo, eu quero levar o meu, sei lá, meu filho, por exemplo, ele está sofrendo infarto, eu quero levar ele para o hospital. Não é recomendado. Por que que você não pode fazer isso? Porque enquanto você leva ele, enquanto você transporta o seu filho, por exemplo, enfim, ou alguém, para o hospital, esse tempo em que você transporta, a pessoa pode, infelizmente, morrer, tá? Por quê? Muitas vezes, qual que é o recomendado a se fazer? Você tem que chamar o SAMU, tá certo? E, dependendo da situação, se a pessoa tiver uma parada cardíaca, a gente tem que começar a fazer a massagem cardiopulmonar, que foi justamente o que a gente já falou, tem aula aqui falando, não vou voltar nesse assunto para a gente trazer informações novas. Então, chegou, tem que ligar imediatamente 192, que é o SAMU. Primeiro passo, liga para o SAMU, tá? Não tente levar a vítima para o hospital, porque infelizmente ela pode acabar morrendo no caminho, porque você não vai ter ninguém ajudando, estimulando o coração dela. Não façam isso. Enquanto o SAMU não chega, é importante que você não entre em pânico. Lógico, há situações, por exemplo, pode ser alguém muito próximo a você, mas a recomendação é: não entre em pânico. Transmita confiança para a pessoa, né, para a vítima, para a pessoa que você está ajudando. Porque senão ela vai ficar mais desesperada ainda. E aí, como acho que foi a Maria falou, né, as nossas emoções interferem no nosso corpo. Imagina, a pessoa olha para você, percebe que você está desesperado ou desesperada, a emoção dela vai dar um pico e aí isso vai piorar muito mais, tá? Em hipótese alguma, a pessoa pode pegar peso ou fazer algum movimento que exija muito do corpo dela. Não tem como. Não façam isso, porque isso vai comprometer mais e mais a situação dela, né? Enfim. Sempre em posição confortável. Coloque em posição confortável, de preferência um pouquinho inclinada. Afrouxa a roupa, tá bom? E fala para a pessoa que o SAMU está chegando. A ideia é acalmar e esperar para que o SAMU chegue. Tem alguns profissionais recomendam que a gente coloque, sabe o AS? Ácido acetil salicílico? Aspirina. Alguns recomendam que a gente dê isso para o paciente. Mas eu, professor Lucas, não recomendo, tá bom? Não recomendo porque, dependendo do que você der, a quantidade que você der, e depende se a pessoa for alérgica, você vai piorar o quadro dela, tá? Alguns recomendam, mas eu não recomendo porque você pode piorar. E aí sim, se você fizer o procedimento errado, com certeza, aí a sua consciência vai pesar bastante, porque isso pode agravar, e aí, infelizmente, a pessoa pode, por exemplo, morrer e tudo mais. Professor, tá? Por exemplo, alguém tá falando? Parece que eu tô chamando o senhor. Opa, desculpa. Esse relato que o senhor deu aconteceu, vai fazer um mês, acho que sábado. Essa pessoa tinha diabetes, só que fazia caminhada, tudo, de manhã e à tarde. Chegando próximo, depois do centro de saúde, ele começou a gritar de dor, sabe? E aí o pessoal da academia pegou ele, pôs no carro, levou para a UPA. Chegou na UPA, ele morreu, ele teve um infarto fulminante. E hoje, infelizmente, faz 4 meses que a melhor amiga da minha filha perdeu a mãe também com infarto fulminante dentro do SAMU.
Na ambulância do SAMU. Meu sentimento, viu, Val? Isso para a família, né? Meus pêsames. Acontece mesmo, tá? Infelizmente acontece. Aí pegaram de qualquer jeito ele, colocaram no carro e levaram para a UPA, né? É porque, gente, é um pensamento... obrigado, viu, Val? É isso aí. Qual que é o pensamento lógico? Se essa pessoa precisa de uma massagem cardiopulmonar e você vai ficar levando a pessoa para o hospital, quem vai estar fazendo a massagem dentro do carro? Ninguém. Porque você vai estar dirigindo o carro, a pessoa vai estar no banco do passageiro, por exemplo, né? Vamos supor, está no banco do passageiro. Não tem como. A posição que ela fica não facilita. Não ter alguém fazendo a massagem vai piorar muito mais a situação. Se você pegar um trânsito, imagina, você está numa cidade grande. Você está em São Paulo, sei lá, Campinas, dependendo da hora de pico. Ribeirão Preto, São José, sei lá. Você pega uma rua que tem trânsito. E aí imaginem a situação. Então, a gente não pode fazer isso. Tem que aguardar, tá bom? Tem que aguardar. Esses são os procedimentos, as formas, a forma, né, que a gente consegue ajudar a pessoa da melhor forma possível. Sempre bom entender. Nós prestamos os primeiros socorros. Primeiros. Alguém está chamando? Eu, professor. Oi? Só fala mais alto, por favor, que eu não consigo te ouvir. Quantas paradas cardíacas o paciente pode ter? Quantas paradas cardíacas? Não existe um número fixo. O que acontece? Quando você tem... Excelente pergunta, tá? Obrigado, viu, Dalvanil? O que acontece? O SAMU tem equipamentos. Sabe o desfibrilador? Aquele que dá um choque? Já viu em filmes? Aquilo lá é muito eficiente. Dá um tranco, digamos assim, um tranco. Sabe quando o carro para, a gente solta ele na descida e dá um tranco e ele pega? A ideia é exatamente essa. Você dá o tranco e o coração pode voltar a bater. Em alguns casos, ele volta, aí você tem a parada de novo. Dá outro tranco, outro choque. Literalmente é choque, é uma carga elétrica. Dá um choque e volta. Então depende muito da situação. Tem pessoas que têm 3, 4 seguidas e sobrevivem. Outras, uma parada só já é suficiente para, infelizmente, para falecer. Tá bom? Obrigado, viu, pela sua pergunta. Obrigado. Bom, imagina. Vamos continuar, pessoal? Então, esses são os primeiros socorros. Agora, uma dúvida, uma observação. Professor, sofri infarto. Graças a Deus, não faleci, não morri. O que eu tenho que fazer? Bom, primeiramente, rever os seus hábitos de vida. Então, você é uma pessoa obesa, tem que perder peso. Obrigatoriamente. Não só obeso, mas se está em sobrepeso, sim, estou de sobrepeso, tem que emagrecer. Sou fumante, tem que parar de fumar. Sou muito estressado, tem que relaxar mais. Eu estou com colesterol lá em cima, tem que mudar a alimentação para diminuir o colesterol ruim então isso vai facilitar que você não tenha, por exemplo, um infarto. Entendem? Sempre tem causas. Se uma pessoa sobrevive a um infarto, o que a gente faz? A gente ataca as causas, ataca os fatores de risco, e aí essa pessoa tem mais chance, então, de sobreviver, de continuar. Porque senão, talvez ela tenha outro infarto. É obeso, escapou do primeiro, não mudou, provavelmente vai ter um outro infarto, e talvez do segundo não sobreviva, tá? Graças a Deus, a tecnologia avançou. Hoje os hospitais têm mais acesso, mais recurso, os profissionais estão mais aptos, né, mais capacitados, e dependendo do hospital que você for, você tem muita chance de sobreviver, tá? Então, existem hospitais que são especializados e somente 5% dos pacientes com infarto morrem, tá? Lógico, isso depende da gravidade, da intensidade da lesão, mas a notícia boa, tem como a gente lidar com isso. Mas, gente, a gente não precisa esperar ter um infarto. Essa é a notícia, é o recado que eu queria deixar para vocês. Professor, estou acima do peso. Você está esperando o quê para poder emagrecer? Não, rapidinho, eu falei para as meninas, acho que no sábado,
A OMS, Organização Mundial da Saúde... Professor? Oi? Dá tempo de fazer mais uma perguntinha? Dá, pode falar. Pode falar. Neurisma tem alguma coisa a ver com derrame? Aliás, o neurisma tem alguma coisa a ver com infarto ou parada cardíaca? Aneurisma, o quê? Tem alguma coisa a ver com infarto? Não, porque eu tive aneurisma e não tive infarto. Isso. Não tem, porque é o seguinte, ó, vamos lá. Basicamente, muito boa pergunta, viu? Mas não, porque aneurisma, no caso, é no cérebro, tá bom? Ou na barriga. Ou, isso. Ou você pode ter, por exemplo, no joelho, no intestino, por aí vai, tá bom? Pode ser que exista. Mas não é a mesma coisa, não, tá bom? São mecanismos diferentes, tá certo? Mas muito boa pergunta mesmo assim, não é a mesma coisa, não acontece desse jeito. Ô, professor, eu tenho uma pergunta. Polisafena e cateterismo tem a ver também isso com o infarto do miocárdio ou não? Pode ser que você tenha a necessidade de fazer. Sim, pode ser que sim. O cateterismo, por exemplo, pode ser que você tenha que fazer. É uma forma de lidar, tá bom? Com o infarto, mas depende muito da situação, tá bom? Pode ser que sim, tá bom? Tá certo? Tem alguém ouvindo música aí no coisa que tá interferindo. Deixa eu ver se eu consigo ver quem é. Deixa eu ver quem tá com o áudio aberto. A Maria aqui, mutei. Aí, acho que vai. Bom, rapidinho, pessoal. A Organização Mundial da Saúde dificultou, entre aspas, mais a nossa vida. Há um tempo atrás, a organização colocava que a gente precisava fazer 150 minutos de atividade física por semana para que a gente fosse considerado uma pessoa ativa. 150 minutos de atividade física por semana. Só que agora a OMS, a Organização Mundial da Saúde, dificultou um pouquinho. Para que você não seja considerada uma pessoa sedentária, você tem que fazer pelo menos 300 minutos de atividade física por semana. Ou seja, professor, como assim? Se você quiser ser considerado uma pessoa ativa, por exemplo, de segunda a sexta, você tem que fazer 1 hora de atividade física por dia. Atividade física é uma caminhada, tá? Estou falando para você correr 1 hora, não é isso. Uma caminhada. Talvez andar de bicicleta, tá? Talvez dançar, dependendo do tipo de dança, né? Então, entendam. Lógico, você tem que ver quais são as suas limitações e tudo mais. Mas a ideia é, gente, a gente não precisa esperar acontecer o infarto. A gente tem que lidar com os fatores de risco, com as situações que causam infarto. Para fechar, eu vou comentar sobre 2 situações. Não é verdade que uma pessoa infartada pode ficar infartada por vários dias. Não é verdade, isso não acontece. O que acontece em algumas situações, em algumas pessoas, o corpo dá um sinal que o infarto vai acontecer. Então, a pessoa começa a sentir mal, por exemplo, 1, 2, 3 dias antes de realmente o infarto acontecer, tá? Então, não é que a pessoa ficou infartada, trabalhou infartada, isso não tem como. Isso não é possível acontecer, tá bom? Segundo ponto, pessoas infartadas não podem ter relação íntima, relação sexual. Isso é um mito. Podem, mas vai depender do tipo de situação, tá bom? Normalmente, você tem um tempo que realmente você tem que se privar, tá bom? Porque isso eleva a sua pressão e tem várias outras justificativas. Então, você fica um tempo realmente sem poder ter, mas depois, de acordo com a orientação do cardiologista, por exemplo, você pode voltar a ter uma vida sexual ativa normalmente, tá bom? Mas sim, dependendo do tipo de lesão, do tipo da intensidade, da gravidade que você sofreu o ataque, você vai ter que se privar por um tempo maior, tá? Então, resumindo, para a gente fechar, infarto agudo do miocárdio, uma obstrução de uma artéria que vai impedir a passagem do sangue. Como o sangue não passa,
uma parte do coração não recebe oxigênio, não recebe nutrientes. Essa parte sofre um processo de necrose, ou seja, morre, falece, tá? As células morrem, e aí isso vai gerar vários problemas para a pessoa. O infarto tem 3 desfechos: ou a pessoa falece na hora, ou falece em 24 horas, ou consegue sobreviver. De uma forma ou de outra, é importante a gente entender que estresse, obesidade, sobrepeso, cigarro e outras, genética e outras condições, como, por exemplo, colesterol ruim alto, aumentam as chances de você ter o infarto. Por isso, não espere ter infarto. Atue, haja hoje, né? Para ontem. Começa já logo amanhã a fazer uma caminhada. Se você fuma, desculpa, a gente falou sobre cigarro há umas aulas atrás. Vai lidando com a questão de você parar de fumar, tá bom? Se você está acima do peso, pratique exercícios físicos, melhore a sua alimentação. Só estressado, encontre um hobby para você fazer, uma atividade que vai relaxar você, ou que vai deixá-lo, né, mais tranquilo, tá bom? Então, a gente não precisa esperar o infarto acontecer. Tem e deve agir antes. Tá bom, gente? Isso aí. Professor, seguinte, se alguém quiser saber como foi que eu baixei meu colesterol, deixa a receita, porque assim, o meu organismo já está muito tóxico de muito medicamento, né? Então, o médico passou um remédio para mim que custava R$170. E aí, o seguinte, me ensinaram a pegar 1,5 litro de água mineral, ou água filtrada, né? Meio litro de vinagre de maçã, 3 colherzinhas de mel, e colocar numa garrafa e esperar por 5 dias na geladeira. E tomar 50 ml de manhã e 50 ml à tarde. Com menos de um mês, de 300 e pouco, o meu colesterol e triglicéridos baixou para 128 e o triglicerídeos para 98. Ô, louco, Val, sério? Sério, isso aí foi passado com um médico falando com aquele Amaury Júnior. Ele falou assim, ó, eu paro de dar entrevista, eu rasgo os livros, não vou mais consultar se não funcionar. E realmente funciona. Bacana. Obrigado. E eu também caminhava 1h30 por dia. Só que começou a pandemia, né? Eu parei. Muito bom. E eu tava pesando quase 70 quilos e ajudou a emagrecer. Muito bom. Hoje eu tô com 58. Muito bom. Parabéns, Val. É isso aí. Tá? Então, para quem quiser, né, pegar. Professor. Oi? Oi? Para quem quiser usar a receita, tá aí, né? Obrigado, Val. Isso aí. Show de bola. Bom, gente, vamos lá? Alguém chamou? Que eu já tenho que Professor. Mas alguém chamou? Oi. 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 Nossa, tá difícil. Alguém? Alguém chamou? Ah, eu chamei. Oi, pode falar. Quem? Pode falar. Professor, gostaria de saber se o medicamento para emagrecer, ele acelera o coração, né? O medicamento de emagrecer acelera o coração. É perigoso causar um infarto? Dependendo da situação, sim. Pode ser que sim. Ou, às vezes, você não pode ter um infarto, mas você pode ter outras condições por conta dessa a gente chama de taquicardia, dessa aceleração de batimentos. Essa aceleração vai causar o aumento da pressão e aí você pode ter, por exemplo, até AVC, por exemplo. Pode sim. Pode sim. Tá bom? Mas, lógico, é uma soma de fatores, tá? Não é só isso, não, mas pode acontecer em uma situação, sim. Tá bom? Tá vendo? Dona Ana fica tomando remédio para emagrecer. Pode dar bom, pé. Pessoal, vamos lá, então. Fiquem com Deus. Espero que vocês, que a gente se encontre semana que vem. E aí eu vou mantendo vocês informados sobre aula presencial com o Carlinhos. Tá certo? Obrigado. Eu não quero perder, hein, professor? Oi? Eu não quero perder essa aula, hein? Vamos ver o que a gente vai fazer para gravar.
Transmite ao vivo para nós. Vamos ver como vai funcionar. Eu vou encontrar vocês informados. Tá bom? Mas eu vou fazer de tudo. Pode ter certeza, tá bom? Boa outra aula. Obrigado, gente. Obrigadão. Tchau, beijo. bom Tchau, final de professor. semana. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Abraço. Tchau. Obrigado, tchau. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, obrigado. Tchau. Acabou. Tem um programa que você deve discutir com ele e ele explicar para você sobre o meu programa, que eu estou sentada assim bem. Quando eu levanto pontinho. Acabou, né? Isso aí. E uma vez eu cheguei caindo da sua boca. Isso aí é a próxima aula. Eu estou falando para você não esquecer. Você pode descobrir. Eu levanto e faz isso na cabeça. Coisa de segundo. Ou então dá aquela moleza na nuca, aquela dor na nuca. Eu fico péssimo. Pode ter da diabetes, pode ter depressão. Ele pode responder, ele pode resolver melhor o seu problema. Você já está indo, filha? Eu estou indo agora, só vim avisar vocês. Você quer que eu arrume você, filha? Não, pai, não precisa. Vamos pegar outro no outro, rapidinho. Tem muita coisa para fazer na mão aqui. Olha, com a loja dos bugs, você não se preocupa não, viu? Eu estou adorando aquilo lá, eu dou conta. Ela está adorando aquilo lá, ela dá conta. Aí ela me deixa aqui sozinho, sem nada, sem atenção, sem um café, sem um almoço, sem nada. Meu Deus, por esse eu vou junto assim, Eu acho que hoje você deve ficar aqui. Fica aqui até a hora da empresa. Tem na marinada, tem no pinduquinho. Alguém aí pegou a receita da Val? Ainda não. Eu não saí daqui ainda. Tem o sair aí vermelhinho. Eu vou sair. Vou tentar sair daqui também. Quem que falou do remédio para emagrecer? Foi a Val. Cadê a Val? Como que é? Porque é água mineral, vinagre de maçã e mel. Açúcar, não é açúcar? Não, a mel. É mel. É 1 litro por dia? Não, 1 litro. É 1 litro de cada coisa, é 1 litro de água, um vinagre, né? Vai pegar meu zap e passar lá para mim. Fazendo eu favor. também estou querendo também. Eu Vai também quero. pegar meu zap. É a Leonice. Eu também quero. Vai lá, Val, me fala lá. Manda no WhatsApp aí para nós. 997-05-2311. Aí, ó. Pegou? Vamos lá, gente. Peguei. Dá um oi. Oi. Meninas, boa noite. Boa noite. Boa noite, meus amores. Tchau. Beijo, até. Até. É para regime? Para colesterol. Emagrece também. Água mineral, 3 colheres de mel e 3 colheres de vinagre de maçã. Não sabia que o mel levanta esse ano. Tem que engordar mais. A Val que passou essa receita. E as mulheres aqui tá doida, correndo atrás. Entrando mel no meio. Vamos aí, meninas. Vamos fazer essa dieta aí para nós. Eu quero sair daqui, não sei como sair, ué. Tô que nem você. Eu não sei sair daqui.
Eu quero sair também, tá difícil. Então, Cadê a luzinha vermelha que aperta para sair, meu Deus? deixa eu ver, deixa eu descobrir aqui. Você tá no meio lá. Tem que apertar no zoom. Ah, aperta no zoom. Oiê! 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 Tudo bom? Já pegou a receita aí? Não, passa lá no meu zap, 997-052311. Achei! O negócio vermelhinho para ligar. Quem que é que tá falando? É a Inês. Ah, Inês, vai lá. Um beijo para você, até sábado. Beijo, até sábado. Tchau. Tchau.